Lições Bíblicas Juvenis, do terceiro trimestre de 2026, conhecendo os fundamentos da fé cristã nas Epístolas Gerais. Lição de número 2. Cristo entende você. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Leitura bíblica em classe. Hebreus, capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus capítulo 7, versículo 26 ao 28. Porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Não que necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus pecados e depois pelo povo. Porque isso fez ele uma vez oferecendo a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. Hebreus capítulo 10, versículo 1 ao 5. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a ele se achegaram. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificamos uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos outros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas o corpo me preparaste. Conectando com Deus. A Epístola aos Hebreus demonstra a divindade de Jesus, mas também ressalta a sua humanidade. Ele não veio à Terra disfarçado de homem. Jesus, sem deixar de ser Deus, foi realmente um ser humano. A diferença é que ele nunca pecou. Ainda que tentado pelo diabo, tornou-se assim um modelo de perfeição. E por ter sido humano, é capaz de compreender as nossas fraquezas e necessidades. Hoje, ao lado do Deus Pai, Cristo é o nosso sumo sacerdote, o intermediário entre você e Deus, posição que alcançou sob o sacrifício na cruz. O grande sumo sacerdote, humano como nós. 1.1. O que é um sumo sacerdote? Sacerdote. No judaísmo, era uma pessoa que atuava como um intermediário entre os homens e Deus, seja oferecendo sacrifícios, seja orando, aconselhando. Eram muitos, entretanto, existia um sumo sacerdote que nada mais era que o maior dos sacerdotes, o chefe. Em Hebreus 4, versículo 14, todavia, Cristo é qualificado como um grande sumo sacerdote. Só para diferenciar, o profeta era a ponte entre Deus e o povo, mas o sumo sacerdote era a ponte entre o povo e Deus. 1.2. Grande em compaixão. Uma ótima notícia. Hebreus 14, versículo 15, diz que o nosso grande sumo sacerdote tem compaixão de nós, ou seja, ele sabe o que a gente passa, sofre conosco, pois como nós, Jesus foi tentado em tudo, entretanto, diferente de nós, nunca pecou. Assim, você e eu possuímos diante de Deus o mediador perfeito, que além de entender completamente as nossas falhas,
embora não concorde com elas, experimentou a vitória sobre o pecado, inclusive aqueles que são nossos pontos fracos. 1.3 O trono da graça. Diante de tão grande sumo sacerdote, que compreende a gente, conhece a nossa estatura, o escritor de Hebreus completa: não tenham medo de se aproximar do trono da graça. Em muitas partes da Bíblia, encontrar um trono não é uma coisa muito boa, pois ali geralmente você será julgado por seus erros. Entretanto, o trono da graça aqui mencionado é diferente. Nele encontraremos, através dos méritos de Jesus, misericórdia e graça, para continuarmos firmes na caminhada cristã. Quando chegamos a esse trono, não seremos condenados, mas receberemos um abraço afetuoso do Pai. Sabe quem encontrou esse trono? O filho pródigo. E levantando-se foi para o seu pai, e quando estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Que maravilha, não é? Ponto 2. Ele foi humano como nós. 2.1 Porque nos convinha. O sumo sacerdote entrava uma vez todos os anos no Santo dos Santos, local mais sagrado do tabernáculo feito por Moisés. Nessa ocasião, ele levava consigo o sangue de animais a fim de fazer o pagamento pelos pecados dele e do povo. Por isso, em Hebreus 7, versículo 26, está escrito: porque nos convinha. Ou seja, era conveniente, apropriado, oportuno, vantajoso, cômodo que fizesse alguém para nos desobrigar de realizar os rituais da lei de Moisés, porque não resolviam o problema do pecado. Só podia ser uma pessoa perfeita, onde achar, já que todos pecaram, somente descendo do céu. E foi o que aconteceu. Era assim, tão divino como Deus e tão humano quanto nós, 100% Deus e 100% homem. 2.2 De uma vez por todas. Quando morreu na cruz, Jesus derramou seu próprio sangue como pagamento pelos nossos pecados, de uma vez por todas. Assim, com a redenção perfeita, não há mais necessidade da morte de animais. Os méritos do sacrifício de Cristo em nosso favor são permanentes. Resta-nos crer na obra da salvação e, através do poder do sangue de Jesus, receber purificação dos nossos pecados para servir ao Deus vivo. 2.3 Mar do esquecimento. Não é difícil pensarmos nos pecados que já cometemos e até naqueles que ainda lutamos contra. E na medida em que nos entristecemos, somos inundados por um sentimento ruim de que não merecemos nos relacionar com Deus tão perfeito e santo. Bom, de fato não merecemos nada além da morte. Porém, devemos ter sempre em mente que os méritos da nossa salvação são de Jesus. O pecado perdoado pelo sangue de Cristo é lançado no mar do esquecimento. Ponto 3. Uma humanidade perfeita. 3.1 Jesus, o perfeito. Entre os hebreus, o sumo sacerdote era o principal ministro religioso, acima dos outros sacerdotes, o único que podia realizar o ritual da expiação pelos pecados do povo. Mas ele era um homem comum, portador das mesmas imperfeições. O sacerdócio de Cristo é apresentado na epístola aos Hebreus como sendo superior, sendo a ordem de Melquisedeque, não tendo princípios de dias nem fim de dia. Isto é divino, perfeito, eterno. O sacerdócio de Cristo substitui o sacerdócio terreno. Assim, não há por que apelarmos a intermediários terrenos para obtermos perdão dos pecados. Temos em Cristo um representante ideal diante de Deus, alguém que pode compadecer-se de nós, expressão que significa demonstrar simpatia por. Cristo entende você e vê o seu esforço para acertar. Em contrapartida, ele espera que você mantenha firme a confiança, ou seja, não abandone a fé. 3.2 A pessoa perfeita. Deus exige de nós perfeição,
e o padrão dele é elevado. Deus mandou que Abraão fosse perfeito. Milênios após, Jesus disse a mesma coisa. Paulo também falou sobre a possibilidade dessa perfeição, igualmente sugerida em Hebreus capítulo 10, versículo 1, para aqueles que achegam a Deus por intermédio de Jesus. Com certeza já lhe ocorreu ficar indignado ou indignada por tornar a cometer um erro que já se havia proposto não repetir, ou deixar de praticar uma boa ação, ainda que desejasse fazê-lo. O apóstolo Paulo vivia o mesmo dilema, pois revela em Romanos 7, versículo 5: porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, isso faço. Acontece que essa é a condição de todos os seres humanos. Todos, sem exceção, nascemos com deficiências morais. A boa notícia é que Cristo se deparou com a mesma situação. Não é que ele tenha sido moralmente imperfeito, porque jamais errou, mas como homem pôde conhecer de perto as nossas imperfeições e descobrir o quanto é difícil ser justo. E foi justamente pelo fato de experimentar a natureza humana sem pecado que ele se tornou sumo sacerdote perfeito. Note que não podemos estar satisfeitos com a nossa imperfeição, pois cairmos no erro de aceitar os pecados como uma coisa natural. Nossa preocupação constante deve ser a de não pecar, e se errarmos, temos um advogado no céu. 3.3 O impossível se tornou possível. Hebreus capítulo 10, versículo 4 diz que é impossível que o sangue de animais tire pecados, e isso era um grave problema no relacionamento dos homens com Deus. Mas Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tornou o impossível impossível. Para concluir, o Senhor é mencionado em Hebreus capítulo 4, versículo 14, como o grande, sumo sacerdote, Jesus, nome humano dele, Filho de Deus, título divino, porque atendia a todos os requisitos da justiça de Deus. Era 100% humano, sentiu sede, fome, cansaço e era 100% Deus, santo, inocente, imaculado, sublime. Em razão disso, tendo duas naturezas, Jesus entende você, com seus dilemas, e o ajudará a superar os seus pecados. Se você gostou desse áudio, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima!